pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje estou aqui com Priscila Montes para falar sobre educação parental, um tema super importante. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo carinho. Não, e eu já queria te perguntar, existe um jeito certo de educar uma criança? Existe um jeito de você educar sem violência, né? Saindo um pouquinho da caixa. E a gente entendendo que se a gente quer entregar para o mundo seres humanos respeitosos, seres humanos melhores e com mais saúde emocional, a gente vai precisar abrir mão um pouco da educação tradicional que muitos de nós tivemos e estudar para educar. Sim, porque não é na chibata, né? Não, e não é na chibata e nem no instinto. E nem no instinto. E nem no instinto. Porque eu falo que no final de tudo, a grande maioria das pessoas, elas educam querendo acertar. Ninguém tá querendo errar. Ninguém. Então é tudo o fim é acertar. Né? Sim, e é legal você falar isso, porque quando a gente fala a gente já foi emendando no assunto, né? Sim. Quando a gente fala de educação respeitosa, eu recebo às vezes muitas perguntas de agora tudo é culpa da mãe, agora é uma educação que você precisa ser perfeita. E na verdade não há nada disso, até porque a perfeição ela engessa. A imperfeição ela é ilusória, você nunca vai alcançar esse lugar, né? Sim. Então somos seres humanos passíveis de erro. A gente entender que a gente pode reduzir danos. Então, Sim. Não é sobre ser uma mãe perfeita, mas é ser uma mãe possível. E cada vez mais você ir construindo um relacionamento com base na confiança, não com base na palmada, no castigo, na punição. É mesmo porque a gente também está num processo de aprendizado, né? Sim. Veio uma nutricionista materno-infantil e eu tava falando sobre isso. Eu falei assim, gente, ninguém sabe que mãe vai nascer quando tem um filho. Sim. Porque você não sabe. Exemplo, pro meu filho, o meu filho que hoje vai fazer 16, quando ele nasceu prematuro. Eu queria gente na maternidade, só que quando ele nasceu eu não queria ver ninguém, era outra pessoa. Então a gente nunca sabe. E você não sabe que mãe vai aflorar em você. Não sabe mãe que vai nascer. É legal você falar isso, porque numa das minhas palestras eu falo, e as pessoas ficam até meio assim, eu vivi o luto da mãe idealizada e eu vivi o luto do filho idealizado. E por que eu falo isso? Por que o luto? Porque a gente planeja uma mãe que não nasceu, porque não Sim. tem como a gente planejar aquilo, porque a gente vai planejar em cima das nossas expectativas, e você que tem filho sabe. Depois que a criança nasce, não é nada daquilo, né? E do filho idealizado também, porque a gente fica tanto idealizando e projetando uma criança que não tem como nascer, porque ela vai nascer do jeito que ela tiver que nascer, com as características dela, com a personalidade dela. Então, a gente tem esse costume, sabe? De tentar, né? Tentar ir acertando. Porque assim, o que eu percebo, a gente tenta... Qual que é a nossa maior referência? A nossa família. Sim. Então, tipo, a anterior. Então, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí, você fala assim, quando você cresce, você fala, eu vou ver tudo que eles fizeram, vou ver os erros deles e não vou repetir os erros. Tentando acertar. Só que a gente usa aquele mesmo formato de família. E aí, eu acho que a gente tem 2 rompantes. Um primeiro rompante que é uma nova mãe, que você não sabe como você será, você não sabe como você vai agir. Existem vários processos que vão acontecendo no decorrer do dia a dia, você não sabe como fazer, tal e tudo mais. E tem um rompante da desconstrução da família perfeita que você tinha. E é aí que entra a educação respeitosa. Entendi. E é nesse lugar, que não é num lugar, hipótese alguma de julgamento. De, olha o que os meus pais fizeram comigo. Não, porque eles viviam, nossos pais, nossos avós, tataravós, enfim, transgeracional, né? Eles viviam numa geração onde o que estava disponível de conhecimento era aquilo. Sim. Eles fizeram o certo do que tinha naquela época. Só que as coisas fomos evoluindo até como espécie, como seres humanos. Hoje a gente tem a ciência, a neurociência, a gente tem toda uma literatura com embasamento na saúde emocional também voltado para as crianças. Então a gente vai se especializando e entendendo que se a gente ficar num lugar da educação que a gente teve, com o que eles tinham naquela época, a gente vai reproduzir padrão. Sim. Reproduzir comportamentos e não vai haver uma evolução como espécie, como seres humanos. E a educação respeitosa, ela vem nesse lugar de fazer uma desconstrução, e o que você falou é super interessante, porque é primeiro reeducar o adulto, para depois a gente educar a criança. A gente fala que a gente mede
né, o termômetro do comportamento da educação respeitosa, se está dando certo, é pelo comportamento do adulto e não pelo comportamento da criança. Sim, que a criança é reflexo daquele Exatamente. meio, né? Então, é você entender o que você não quer reproduzir, o que você acha com as ferramentas que você tem, o que te traumatizou e com as suas vivências, e estudar para você entender como você pode fazer diferente. O que você vai botar naquele lugar que você tirou, que você não vai reproduzir. É muito mais um trabalho nosso, né? De entender os nossos gatilhos, de autoconhecimento, para a gente entregar seres humanos melhores para o mundo. Porque a gente vem de uma cultura onde, na época dos nossos pais, ser forte era não ser vulnerável, né? Sim. Era o engole o choro. A criança não era vista, ou seja, a criança não pensava. Não tem opinião. Não tem opinião. A criança, imagina, naquela época, quando a gente foi criado, os nossos pais... Não, a criança simplesmente faz o que você está mandando e ponto, e acabou. Não era um ser com desejos, com vontades, com ideias, que podia protestar e por que não... Não quer dizer que você vai fazer ou não o que a criança quer, mas o ato de discordar, nada disso a gente tinha. Então, a gente vem de uma educação sem nenhum manejo emocional, né? De invisibilidade para a criança. E a educação respeitosa, ela vem tentar virar um pouco essa chave e começa com os adultos. E essa educação respeitosa, ela converge com a disciplina positiva? Porque hoje eu vejo muito sobre disciplina positiva. Eu até estava falando com você anteriormente, que eu acho legal você esclarecer esses pontos, porque eu sou muito impactada com esses conteúdos. E agora começou a fazer o avesso, né? A galera fica zoando da disciplina positiva. Então, eu queria saber se converge com isso, se tem alguma coisa a ver ou são coisas distintas. Que eu tava te falando, a disciplina positiva, ela é o que eu chamo da porta de entrada, né? Ela é quando você começa a ter contato com essa nova forma de educar, ou quando até você começa a pesquisar na rede social, a primeira coisa que te aparece é a disciplina positiva. E o primeiro livro que te indicam para ler é um livro da Janine Nelson, da disciplina positiva, que foi a criadora, né, da disciplina positiva, que naquela época é uma ótima porta de entrada para todo mundo. Vai trazer para esse ser humano uma virada de chave, sem dúvida nenhuma, na forma de educar, tá? Só que o que acontece é que a disciplina positiva, a gente não para por aí, né? A gente vai evoluindo no estudo. A disciplina positiva, ela é uma disciplina que ela contém 51 ferramentas. Inclusive, tem até um baralho. De disciplina. Eu acho que eu já comprei quando as crianças eram pequenininhas. Que você vai tirando, a criança teve isso aqui, o que eu faço agora? E tem as escolhas limitadas, tem várias ferramentas ali para você lidar de acordo com a situação que você está vivendo com a criança. Já é uma virada de chave, já é um começo. Já é um start, Já é um start, mas a gente não pode parar aí, porque quando a gente fala de educar, a gente não tá falando de ferramentas. A gente não tá falando de uma receita de bolo. Isso ou isso. A gente não tá falando de um passo a passo. Educar é sobre se relacionar. E relacionamento é construção. Sim. E leva tempo. Então, não tem como você tirar uma ferramenta ou um passo a passo e dizer que você está educando respeitosamente. Então, resumindo, a disciplina positiva, ela é uma ótima porta de entrada, um ótimo primeiro contato. Mas você não pode parar só por aí. E aí você, enfim, entra e descobre a educação respeitosa, que é um termo guarda-chuva, né? Dentro da educação respeitosa, que é o termo guarda-chuva, você tem várias vertentes de parentalidade consciente, antroposofia, você tem vários tipos de educação. Tem a educação positiva, que é a que eu gosto mais, a que eu sigo, que tem os 5 pilares, que é com base na teoria do apego, do trauma, da neurociência, do desenho original do ser humano e da inteligência emocional. Que é a capacidade daquele serzinho conseguir enxergar o mundo, no final de tudo. E respeitar o mundo como ele é. Mas sendo respeitado primeiro. Também. Porque a gente ensina sobre respeito respeitando a criança primeiro. Mas quando você fala desse processo de educação, é legal começar desde pequenininho, né? Tipo, você faz esse processo de construção daquele ser desde a base. Então, ele tá crescendo, você constrói, você ajuda essa criança a se educar e a se formar. E você, como mãe, também vai evoluindo. Mas e se a gente pega uma mãe que teve esse clique dessa educação respeitosa com um filho adolescente? Eu recebo muito essa pergunta, maravilhosa. Eu não peguei a educação, eu não tive conhecimento da educação respeitosa assim que meu filho nasceu. Tudo bem que eu tive conhecimento, ele tinha 2 anos. Mas eu passei aí 2 anos
achando que eu ia educá-lo na base do grito, na base da submissão, na base da obediência. Da troca. Da troca, da chantagem, do castigo. Era assim que eu achava que era o certo para criar esse ser humano. Então, eu também não peguei educação respeitosa logo que ele nasceu. E quando me perguntam, várias vezes eu recebo perguntas, mas e agora? Meu filho já tem 15 anos, como é que eu vou fazer? E aí eu sempre pergunto, eu sempre falo, ele só tem 15 anos. Então, é a gente olhar para esse adolescente que tem 12, 13, 14, 15 e entender que não é ele já tem, ele só tem. E sempre tem tempo pra gente recuperar as nossas relações. Senão também o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Então, é óbvio que quando você começa a praticar, né, a viver, na verdade, de uma educação respeitosa desde que a criança nasce, até porque os primeiros 2 anos de vida é quando o cérebro mais se expande de toda nossa vida aqui. Então, é quando tá pronto para receber o máximo de informação, mas não tá tudo perdido por causa disso, né? Você sempre tem chance de trazer respeito, acolhimento, saúde emocional, pertencimento, afeto. Isso você pode fazer em qualquer idade, seja o seu filho com 40 anos. Vai dar um pouco mais de trabalho? Obviamente porque que vai dar um pouco mais de trabalho. Tem tudo já porque você... Exatamente. Estigmas, todos. Você vai ter que... Ali vai ter que remar um pouco mais... Mas sempre vai ter tempo para restabelecer e voltar um pouco. E como que eu faço? Lugar até de desculpa mesmo e de Sim. conversa. Às vezes você tem um filho adolescente e você vai sentar num lugar de honestidade emocional para conversar com a sua criança, conversar o que você quer mudar, o que você acha que você, depois de estudar, depois de ver perfis, depois de ler, o que você acha que você errou. Perguntar para sua criança, adolescente, o que você acha? O que você acha que eu posso melhorar? Eu não quero mais fazer isso com você, eu quero fazer isso. Então, só de você abrir esse espaço, você já está educando de forma respeitosa, entende? É muito mais o processo do que um resultado, é muito mais o caminho, sabe, que você vai fazer. Porque você acaba compartilhando, né? É um processo de compartilhamento. E de humanização. Sim. Porque é importante a criança olhar para você e falar, ela é humana. Ela chora também. Ela chora, ela erra, porque é nesse momento... Ela pede desculpa também, porque é nesse momento que você se humaniza para o seu filho e ensina grandes lições, porque erros são uma ótima oportunidade de aprendizagem, a gente aprende ali. Então, quando você também se coloca para sua criança, principalmente adolescente que já tem um manejo de entendimento maior, nesse lugar de humana e de abrir... Quantas famílias não abrem esse diálogo, né? De chegar para o seu adolescente, você pensar, poxa, eu quero fazer diferente com meu filho. Tá, beleza, eu acho que eu errei até aqui. E chegar e falar, vamos conversar? Sim. Sabe, vamos bater papo? Mas eu acho que isso diz muito mais respeito à pessoa, à mãe, ao pai, de talvez descer um degrau e pensar dessa forma e, tipo, tirar todo aquele orgulho ferido, essas coisas. Eu não vou ceder, eu não vou fazer e vou pedir desculpas porque eu também errei, do que outras coisas que são questões que eu acho que as pessoas já colocam na cabeça delas como certa. Eu, nesse lugar de pai e mãe, eu não posso chorar, eu não posso pedir desculpas, eu tenho que me mostrar forte, eu não posso cair. E eu não posso pedir desculpa porque eu preciso manter o meu lugar, né? Vai perder o respeito. Exatamente. E aí é que tá a questão, porque a gente não tá falando de autoritarismo. Quando a gente fala de autoritarismo é isso, né? É esse lugar de hierarquia de poder. Então, assim, eu tô aqui, eu mando e alguém obedece, que é essa educação mais tradicional, né? A gente tá falando de autoridade, é você ser guia pro seu criança. O que é autoridade? A autoridade é alguém digno de ser imitado. Sim. Então, você quer que a sua criança te olhe como alguém que tá acima. Não, ele tá acima, ele manda com motivador medo. Não, eu tenho medo, você é um fiscal, vai me aplicar as consequências ali, o castigo, seja o que for. Ou com respeito. Ou com, poxa, eu tenho o mesmo valor que essa pessoa, eu quero imitar essa pessoa foi meu guia, me deu margem, foi ele me conduzindo nesse rio. É sobre a gente ser... Eu sempre falo, a gente ser margem, não barragem. Exato. No rio, sabe? A gente vai seguindo e conduzindo, né? Conduzindo de forma leve. E sem medo que é estrutural, né? Que é o que a gente tá falando de cultural. Sem medo de achar que você vai perder poder.
Não é sobre poder. É sobre ser respeitado. É sobre se relacionar. E se relacionar de forma respeitosa. E tendo a questão, não perdendo aquele sentido que eu sou o pai, sou a mãe, mas eu te dou todo o amor do mundo. E estou aqui nesse lugar. Sim, porque ser pai, ser mãe, você já vai ser. Você não precisa ficar o tempo inteiro provando isso, né? E falando num lugar de melhor, né? E sim num lugar de eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e eu te trato com carinho. Você me deve o mesmo respeito, tal qual eu te devo igualzinho. Sim. Tá todo mundo ali no mesmo barco, sabe? Sim. Dentro daquela casa, no mesmo valor. Eu te escuto, eu te vejo. Você tem 2, 3, 4, 10 anos, 20 anos. Mas eu te vejo como um ser humano, com vontade, com desejo. Eu sempre falo pro meu filho, a palavra final pode até ser minha, né? Porque somos os adultos com mais experiência de vida e mais maturidade. Mas eu nunca vou deixar de te ouvir e te considerar. Sim. Sempre falo isso pra ele. Ele já tem até essa frase gravada. Vem minha mãe com essa frase. Porque é isso, é nesse lugar. Não é sobre se você vai deixar a criança fazer algo ou não deixar, ou sobre limites, ou sobre não limites, ou sobre permissão. É sobre você ouvir a criança. Ela ser ouvida, né? Ela ser alguém, né? É que eu percebo que as crianças parecem que são deixadas de lado, e aí elas não têm capacidade de debater, de conversar, e aí entra a parte do que a gente falou de se frustrar. E o que você acha com relação à frustração? Eu até falei pra você que eu ia colocar aqui, até vou pedir pra Gabs ou pro Vitor depois colocar o vídeo do bolo que eu te mostrei antes. Esse meu vídeo do bolo foi um viral muito grande. E há um contexto por trás desse vídeo do bolo. Eu trabalho muito, eu venho aqui na Isto É, eu fazia na época doutorado na Unifesp com 550 mulheres, então eu acordava todo dia muito cedo. Cheguei em casa meia-noite, a Lorena queria um bolo. E eu tava ainda gravando vlog. Eu liguei a câmera e falei, poxa, melhor momento pra gravar um bolo. Mas era meia-noite. Lorena pequena, morrendo de sono. Já fora do horário dela, me esperando. Fiz o bolo. Tudo ali pro caos, né? Aconteceu. Aí eu olhava aquele forno, o bolo não tava pronto, o bolo não tava pronto, o bolo não tava pronto. Falei, taca-lhe pau, vou tirar o bolo. Tirei o bolo. A Lorena feliz da vida esperando. Quando virou, já era 00:40, o bolo cru. Olha que lindo o bolo, tá? Eu não sei fazer um ovo, mas meus bolos, olha, é verdade, são sensacionais. Ai, não deu certo. Nossa, deu uma quebradinha, não tem problema. Mamãe vai virar o bolo, é que tá muito quente. Meu bolo sempre dá certo. Aí ela começou a chorar por causa do bolo. Só que eu tenho uma coisa que começa a dar risada, não tem jeito. Eu não sei se é... Tudo que acontece, tá acontecendo caos, eu tô rindo. Porque eu não sei o que acontece. Não sei, eu sou dessa forma. Eu começo a rir no vídeo. E aí eu tento fazer um segundo bolo, já era 1h e erra de novo e ela chora. Novamente. É o bolo da mamãe! Bolo lindo! Deu tudo certo! Deu tudo certo, agora vamos virar tibum. De novo, Não, calma, que esse daqui tá bom. Esse tá bom. Não dá. Mas ela chora muito. E foi muito engraçado que na época, em 2017, eu caí em vários grupos de mães. Como não educar o filho. Tem comentários, se você abrir hoje, e depois eu te convido a fazer isso. Os comentários são muito mais negativos no sentido de... ela tem que aprender a lidar com frustração, essa menina é mimada, ela tem que morrer. Então, falaram várias coisas pesadas com relação a isso, sem entender o contexto.
e sem lidar com a frustração daquele momento. Eu acho que naquele momento não tinha um jeito certo ou errado de lidar com aquela situação. Eu só não podia, tipo, pegar a cara da Lorena e enfiar no bolo, que eu não ia fazer isso. Mas só que eu, tipo, dei risada e falei, a mamãe faz o bolo assim, é assim que vai, tá tudo certo e tá gostoso igual. E tá tudo bem, foi assim que eu fiz. Só que a população hoje, eu vejo que elas têm uma capacidade de julgamento com relação a esses conteúdos de criança, que eu vejo várias mães postarem conteúdos como o meu, que essa criança é mimada. Essa criança não tem limite, essa criança não sabe lidar com frustração. Como esse processo de educação respeitosa, que eu falo que essas crianças, essas pessoas que falam hoje, elas não tiveram esse processo de educação respeitosa. Eu tava falando isso na outra gravação, essas pessoas que falam isso, às vezes diz muito mais sobre elas, né? Sim. Às vezes é muito mais sobre elas, sobre as experiências delas, é aquilo que elas têm pra dar. Sim. Do que elas viram do vídeo, é aquilo que elas conseguem ver. É o que elas têm pra dar. Não é muito sobre o seu vídeo, a sua filha, o que aconteceu, mas é sobre a escassez emocional. É sobre um processo que elas não tiveram. Que elas não tiveram. E assim, tá ok, por que a criança não pode chorar, gente? Porque o bolo deu errado e a gente estava falando, né? A gente vai se frustrando ao longo da nossa vida diariamente. A gente estava conversando aqui. Diariamente não, o tempo inteiro. Todo. A gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Quantas frustrações a gente não tem, né? Uma notícia de trabalho que não deu certo, um negócio que você perdeu, uma coisa que você planejou e que não deu certo. Enfim, o problema é que a gente não tem acompanhamento emocional para lidar com essa frustração. Quanto mais a criança se sente frustrada, mais os pais vão massacrando aquela frustração e adicionando mais dor porque acha que isso é a vida. É, a vida, você tem que sofrer, você tem que endurecer essa criança para um mundo cruel, entendeu? Porque o mundo é cruel e você tem que endurecer. Mas não é na dor que a gente prospera, é no amor. Não é na dor que a sua criança vai prosperar. Ela vai transformar aquilo em resiliência pelo afeto que ela teve, da forma como um apoio emocional ela teve para lidar com aquilo dali, senão é desamparo. Sim. Entende? Senão você vai se frustrando ao longo da vida e você foram tão duro com você aprendeu a ser tão duro com as suas frustrações e que você vai se chicotear, vai ser um adulto que vai se chicotear, ou não vai dizer o que pensa, ou não vai ser autêntico, ou vai ter medo de falar o que você pensa, enfim, a frustração, ela tá aí. Sim. Você vai se frustrar, a sua criança vai se frustrar, mas é se frustrar com um apoio emocional, é você saber que você tem pra quem correr, sabe? Você não precisa se frustrar e ficar lá na rua da amargura, não né? Precisa, não porque precisa. A frustração ela já tá ali, você já tá vivenciando ela, você não precisa de um adulto que tá ali pra te proteger, pra cuidar e atender suas necessidades básicas, físicas e emocionais, te adicionando... O mundo é assim, agora se vira. O mundo é assim, e não chora, e tá chorando porque, gente, é uma Engole emoção. O choro. É uma emoção, tá voltando pra fora quando você devia dar colo. Até porque quando a sua criança for adulta, se você optando por esse caminho, né, de adicionar mais dor e mais sofrimento nessa frustração, a sua criança ela não vai correr pra você, ela vai correr de você. Sim, porque verdade. Ali ela vai saber que ela não tem amparo emocional. Então ela vai entender, vai crescer e vai ser um adulto que vai lembrar e vai saber que, bom, quando eu não estou bem, eu não tenho com quem contar, nem com os meus próprios pais. E olha o quão desamparador é isso. Nossa, é verdade. É que você tá falando, eu fico pensando. E é verdade. Porque às vezes a gente quer alguém para conversar e a gente se cala. E aí isso vai virando trauma. Isso vai virando trauma. E vai virando aquele nó no pescoço. Vai. E vai levando para os seus outros relacionamentos, porque o que eu recebo me define. Então, o que eu recebi dentro do meu lar, né? Eu sempre falo, o lar é o primeiro modelo de sociedade que uma criança conhece. Primeiro conglomerado de pessoas é a casa, né? O pai, a mãe, ou seja, qual construção familiar você tenha, é a primeira sociedade ali. Então, o que aquilo te definiu, como foram as experiências que foram criadas em você,
é o que você vai levar para o mundo. É o que você vai levar para a escola, para a faculdade, para o parquinho, para os seus relacionamentos. Então, o que acontece na infância não fica na infância. Não fica. Vai reproduzindo e aí a gente vê, né, uma sociedade muito doente emocionalmente hoje em dia, com escassez emocional, porque a gente vem de uma educação escassa e não de abundância. A gente sempre acha que o outro tem que sofrer, que a criança tem que sofrer para aprender. Mas de onde a gente tirou isso? Não tem muito sentido. Se você parar bem para pensar, você fala que é uma coisa muito cultural, né? Sim. Que acontece por repetição. Então, essas coisas, elas ficam repetindo. É aquilo e pronto. E você aceita e segue. Que eu falo que é a fila que você segue, né? Tá todo mundo na fila, você tá junto. Isso, tá todo mundo naquela caixinha. Você tá indo junto. E você tá vai. tudo bem. E o que eu percebo é que hoje nós temos esse processo de transição de um acordar. Então, temos ainda as pessoas que são mais autoritárias e é um processo educacional que eu falo que não existe certo ou errado. Existe o que, se você não está fazendo nenhum mal para a criança e sim tentando educar, é um processo que você está tentando acertar e tem esse processo novo, que é um processo de educação respeitosa que eu acho super válido. E eu queria entender que você falou que não são ferramentas. Que eu já entendi, diferente da disciplina positiva. Mas como que eu começo em casa um processo de educação respeitosa com os meus filhos? Não existe um passo a passo, né? Vamos começar, vamos mudar tudo. Quisera nós que existisse esse passo a passo, né? Faz assim, faz assado. Mas é muito... Primeiro, você está disponível para mudança, o que é muito difícil. Sim. Né? O ser humano, ele tem dificuldade com o desconhecido. Gera um desconforto. E a gente, no auge do nosso adultismo, é muito difícil para a gente entender que a gente precisa mudar. Né? Principalmente para educar uma criança. Como? Eu sou a mãe, eu sei o que ele precisa. Como assim que eu preciso mudar? Então, eu acho que você está disponível e entender que o processo começa em você. Se você também não revisitar a sua infância, os seus traumas, as suas crenças, as suas experiências positivas e as suas experiências negativas, você não vai conseguir ter um olhar respeitoso para sua criança. Sim. Então, é você entender que também é muito um trabalho de autoconhecimento, de entender os seus gatilhos, o que virou trauma, o que é um mecanismo de defesa, como você lida com a sua raiva. Porque muitas vezes a criança está tendo um acesso de raiva e você está ali gritando com a criança. Quem grita mais? Mas quando você está com raiva, o que você faz? Você tem essa gestão emocional? Porque não foi ensinado. Não ensina essa habilidades socioemocionais na escola. Então, é muito desse lugar, de você entender que todos nós temos que aprender para educar novos seres humanos. Sim. E olhar a criança em pé de igualdade com você. Dá para essa criança um lugar de poder de fala, um lugar de falar suas opiniões, um lugar de protesto, um lugar de abertura para diálogo, de acolhimento, de porto seguro. Não achar que você precisa endurecer essa criança para enfrentar o mundo. Mas se você está disposta a fazer esse processo de mudança e o seu companheiro não está? Olha, é muito difícil, eu recebo muito essa pergunta, mas felizmente ou infelizmente, né, a gente não tem o poder de mudar o outro, né? A gente pode ajudar, a gente pode mandar para o nosso companheiro comprar um livro, mandar artigos, mandar perfis da rede social, só que a pessoa consome aquele conteúdo se ela quiser ou não. Então, na verdade, para a criança, eu sempre falo, e a literatura ela é muito vasta com relação a isso, basta um adulto cuidador responsável e afetuoso para aquela criança. É óbvio que se a gente tiver um lar onde todos olham para aquela criança da mesma forma, vai ser maravilhoso. Mas a gente não pode menosprezar basta um adulto cuidador com esse olhar para a criança para já trazer uma previsibilidade de saúde emocional para ela. Mesmo porque você vai ser a referência daquela criança no final. Exatamente. Se você dá esse acolhimento... Não é de você que ela vai correr, entende? É você que ela vai procurar, né? É você que ela vai procurar. E aí, conforme o cérebro dela vai amadurecendo também, ela vai fazendo as suas escolhas relacionais, né? Sim. Que é isso, a linguagem relacional que você tem com a sua criança é a linguagem relacional que ela vai levar para o mundo e que ela vai entender nas relações que circulam ela.
Sim. E como eu imponho limite? Porque assim, o que acontece? Se a gente coloca a criança nesse lugar de protesto, de protestar, que eu acho super positivo, tá? Eu acho que a criança tem que debater, ela tem que trazer os pensamentos dela, ela tem que... Do protestar não virar enfrentar. Então, não virar aquela coisa de te enfrentar como mãe, te enfrentar como pai. Porque tem o limite do protesto e do enfrentamento. Quando a gente fala no protesto, o protestar é no sentido de poder dizer que não gostou. Sim. De poder dizer que se sentiu ferida. De poder dizer que se sentiu desrespeitada. Então, é nesse lugar de poder falar sobre sentimento. Então, você colocou o limite. Você vai continuar colocando esse limite, mas não é por isso que você precisa fazer isso de uma forma onde a criança não possa dizer o que ela está sentindo. Entendi. Você entende? Entendi. É no lugar de você validar o sentimento e não o comportamento. Tá bom. E é aí que as pessoas se confundem. Porque acolher o sentimento é diferente de você validar o comportamento. Entendi. A gente conversa sobre regulação emocional ou sobre algo que você quer passar de ensinamento para sua criança no momento de calma. Então, naquele momento do caos, você pode continuar colocando o limite, mas você dá poder de fala para aquela criança. Criança fala, eu quero um exemplo bobo, né? Eu quero um doce, mas você não vai poder comer o doce antes do almoço. Ok, o limite eu não vou te dar o doce, mas eu entendo que o doce é gostoso, eu entendo que você quer o doce, eu tô vendo. É você deixar com que a criança externe que ela não gostou. Não guarde aquele sentimento para ela. Para ela. A gente confunde muito quando você tá acolhendo, você acha que você tá mimando, né? Mas não tem a ver com o comportamento. Tem a ver com você validar o sentimento da criança. E também nomear. Sentimento. Nomear. Porque a gente não sabe botar não sabe. Emoções em palavras. Não sabe. Porque a gente não teve isso. Então, às vezes, é difícil até pra gente. Quando a gente vai... você nem sabe se você tá com raiva, se você tá cansado, o que você tá, né? E quando a gente vai também, muitas vezes dizendo como a gente tá se sentindo também, conversando com os nossos filhos, eles também vão aprendendo esse vocabulário, né? Sim. De sentimento. E se você trabalhou na época, você já estava fazendo esse trabalho na época da pandemia? Eu comecei na pandemia. Ah, entendi. Eu comecei na pandemia. Eu sou advogada de formação. Ai, que legal. E eu trabalhei 8 anos no meu escritório e meu marido segue lá até hoje. E eu abandonei na pandemia. Eu tenho uma criança de muito movimento, muito, muito agitada. E eu comecei o meu trabalho nesse lugar, tentando... uma mãe desesperada, querendo fazer diferente, com aquele filho extremamente agitado em casa, totalmente diferente do que a minha expectativa tinha planejado. Quem esperava uma pandemia também no meio do caminho. E você projeta, né, no seu filho, no outro. Eu vou conseguir, aquela mãe faz isso, eu não vou fazer nunca. E desesperada, eu fui consumir conteúdo para tentar educar de outra forma, entendeu? Para não ser aquela mãe gritona que castiga, para tentar melhorar a minha relação com a minha criança. E eu achei a educação positiva na rede social. Falei, e aí fui... E como foi esse processo com o seu filho? E aí eu fui aplicando com ele, porque no início eu achava que era isso, entendeu? Era a disciplina positiva que foi o meu primeiro contato, então eu fui aplicando com ele aquilo que eu estava vendo, o que num primeiro momento é maravilhoso, tá? Porque se serve para virar a chave... Tá ótimo. E eu lembro que eu anotava frases das educadoras que eu via. Birra, fale isso. Não sei o quê, fale aquilo. E eu tinha as frases decoradas na minha cabeça pra quando... peraí. Não, esse comportamento que ele tá fazendo é a frase tal. Eu juro. No início era isso. E que é ótimo, porque é um processo, né? Funciona. No início funciona. E aí eu comecei a aplicar com ele isso, né? Que hoje em dia a gente não fala que a educação positiva, ela não se aplica, ela se vive. Mas naquela época eu estava aplicando a disciplina positiva com ele e eu começava a ver resultados na nossa relação, resultados em mim, resultados na minha relação com a minha família. E aí na pandemia, nossa interação social era o online, né? E eu comecei a compartilhar nas redes sociais o que eu estava, enfim, aplicando com ele, mas muito num lugar de mãe para outra mãe.
Tá. Oi, mãe, tudo bem? Eu tô aqui. Hoje eu fiz isso com meu filho e deu super certo. E foi. Num determinado momento, isso resumindo, encurtando muito, num determinado momento, sei lá, 7 meses depois, a coisa ficando mais flexível, o escritório voltando, né? A gente voltando a trabalhar presencial, eu comecei a ver que eu já não estava dando mais conta do escritório e das demandas de directs, de postagem, de audiência. E aí, até que a minha irmã falou, eu acho que isso virou um trabalho. Eu falei, não, trabalho? Eu entrei numa negação, assim, não, mas como é que eu vou viver disso, não? Enfim, eu tive uma perda muito grande na pandemia também, de Covid, e fui pro fundo do poço, perdi meu pai, e aí eu falei, não, então peraí, Vamos mudar a rota. Vamos mudar, então não é pra mudar tudo, né? Depois você enfrenta também uma dor, uma pandemia dessa, eu falei, tá aí. Então eu falo que e aí comecei a estudar e fui me especializar e já tem 4 anos e meio que eu tô nisso, mas eu falo que a educação positiva, ela me achou. Sim, porque eu tava... e você deve ter ajudado muita gente na pandemia, porque o que tinha de mães, eu sou uma delas, iguais a você, não sabendo o que fazer, não sabendo como lidar, não entendendo desse processo, ninguém nunca tinha passado por isso. Sim. E são tem crianças... reflexos até hoje, né? É porque seu filho hoje tem 7? 7. Na época da pandemia, ele tava... Ele tinha 4, 3. 3 anos. Ele passou do processo daquela infância e já estava começando a... Todo mundo trancado dentro de casa e... E como foi para você hoje? Eu sei que tem muitos filhos de pandemia. E tem esse processo que muita gente não soube lidar. Sim. Muita gente teve algum problema emocional. E muita gente se perdeu nesse processo com relação à parte educacional. Como você tem muitos pais que pedem orientação para você com relação a filhos de pandemia? Tem. A gente ainda vê nas crianças e principalmente nos adolescentes um resquício aí de emocional abalado, de alguns casos de depressão, de medos, de uma ansiedade compulsiva, de muita tela. Então, a gente ainda tem esse resquício da pandemia. Sim, e eu percebo que essas crianças, elas são muito mais abaladas emocionalmente, e socialmente, né? Também, né? Também, principalmente a transição, né? Transição, principalmente na escola, porque foram crianças que não tiveram muito esse processo, né? Não foram se adaptando aos poucos. Teve criança que entrou criança e saiu adolescente. E, não passou por esse processo do meinho ali, não soube fazer esse pulo, né? Os vínculos também, né? Que você vai criando ao longo desse pulo. Sim. Então, você tem aí... E acho que tem um impacto muito grande nos adolescentes também, principalmente. Não, com certeza. E hoje, o que você recebe mais de solicitação nas suas mídias sociais, de preocupações de mães, com relação à disciplina, com relação à educação respeitosa? Quais são as maiores dúvidas e as maiores preocupações, talvez? São de tudo, né? Eu recebo muita coisa de escola. Muita. Em qual sentido? De escolas... das escolas te perguntaram? Não, dos pais. Não, dos pais na escola. Com problemas na escola. Que a escola fez isso com meu filho, porque a escola ligou falando que o meu filho fez isso, sem uma didática, sem uma habilidade ali socioemocional, escolas botando de castigo, escolas botando virado para a parede, escolas... Ainda tem essas escolas com... É legal você trazer isso da escola, porque ainda tem escolas que pensam dessa forma, de forma punitiva. Ainda tem, não. A maioria. Então, a escola do meu filho, se ele tem uma tarefa que ele não soube uma questão, chega no meio tarefa incompleta. É desesperador. Se fosse na minha época, o que teria de tarefa em branco e tarefa incompleta, eu ia, sei lá o que ia acontecer comigo. Porque recebe o dia inteiro, qualquer coisa. Porque hoje eu percebo que as crianças, elas são monitoradas 24 horas. Elas não têm... É difícil falar sobre privacidade numa parte que a tecnologia está tão forte, tem gente tão louca no mundo... Mas só que elas são monitoradas. A gente entra na escola, a escola tem câmera. Sim. Aí você entra
em algumas escolas, né? Aí você entra em outras escolas, você pega escola que o professor ainda dá reguada. Sim. Então, ainda tem Que muito... dá recompensa, que faz chantagem, que bota de castigo, tem muito. E não tem a ver nem com rede pública ou rede privada, nem Não. com classe social, não. A maioria das reclamações que eu recebo, e falo também por conta própria, porque a escola do meu filho também, né, nenhuma hoje em dia tem o viés totalmente da educação respeitosa, e você vê de tudo, porque aqueles profissionais, eles não têm uma capacitação de desenvolvimento infantil, de neurociência. A gente precisa de professores atualizados. A gente é muito preocupado com o acadêmico dessas crianças, o que de fato é muito importante, mas não é só. A gente precisa trazer para a escola uma importância com a saúde emocional dessas crianças, com a socialização dessas crianças, com a gestão de crise. A gente não ensina quando um amigo briga com o outro, um amigo bate no outro na escola, né? Que às vezes acontece, um mordeu o outro. São os dois de castigo ou os dois com advertências. Mas peraí, o que você ensinou com isso? Ninguém está dizendo que é certo bater ou que é certo morder. O que você ensinou com isso? Sim. Da próxima vez, a sua criança vai saber fazer diferente? Ela vai entender o que de fato, que machuca o outro, que você não pode violar o corpo do outro, que isso é desrespeitoso, o que você pode fazer para reparar o seu erro? Olha só, machucou o amigo. Então, quais são as habilidades socioemocionais que a gente está ensinando para essas crianças na escola? Porque a gente está só zero, a gente está só punindo. Não, é nenhuma. Eu falo que, eu já falei isso mais de uma vez, eu falo isso em vários podcasts, porque eu acho que o sistema educacional, o sistema pedagógico, tudo é muito primitivo. Muito. Não se evoluiu nada. A gente tem um sistema pedagógico, sei lá, da década de quando, e a sociedade mudou, a tecnologia veio, inovou, as crianças, elas não querem ficar sentadas, elas precisam se movimentar, aquilo gera ansiedade para eles, e o sistema ainda é esse sistema muito primitivo que acaba juntando com esse processo que também há uma falta de atualização do lado de lá. Sim. Então, um processo primitivo, as crianças na inovação e já à frente do mundo, porque as crianças estão à frente, estão lá. E você reclamando muitas vezes de coisas que a criança não tem capacidade de te dar. Você querer que um ser humaninho que eu recebo às vezes de 3, 4 anos, 5 anos, fique sentado numa cadeira o tempo... Você desconhece desenvolvimento humano ali. Sim. Você desconhece desenvolvimento infantil. Aquela criança, ela precisa de movimento, ela precisa de despressurização. Então, e aí você fica querendo punir, né? Você fica querendo rotular. E tem a criança agitada, e tem a criança não sei o quê. Aí tem a criança... Em vez de você entender... Peraí, o que essa criança tá precisando? Será que ela precisa se movimentar? O que ela tá sentindo? Qual ambiente eu posso proporcionar para que ela bote para fora toda essa necessidade que ela tem? É você olhar para a criança com as suas necessidades. Eu falei, né? O meu filho é uma criança de movimento. Uhum. Ele é uma criança de movimento. E quando eu parei de querer... toda vez que eu falo nisso, eu até me emociono. Quando eu parei de querer lutar contra isso e entender que, de fato, esse é ele e que tá tudo bem... Tudo fluiu, e conversando com a professora dele, a professora desse ano, ela é... Sim, ele precisa de movimento, ok. Ele tem um elástico na cadeira dele. Ele tem um elástico no pé da cadeira dele que ele faz o exercício mexendo a perna. Porque ele precisa de Porque ele precisa disso, olha o quão respeitoso isso é. Ele adora o elástico dele. Ele acha o máximo o elástico dele, umas bolinhas que aperta, pra ele extravasar. Então, em vez da mãe ou da professora ficar... Presta atenção, menino, nesse caso, né? Mas tem tantos outros. Presta atenção, você não presta atenção, você tá desatento. Ou mandando a criança pro psicólogo da escola porque não tá prestando atenção. Não, peraí. Qual é a necessidade básica que essa criança tá me demonstrando? Antes de eu pensar nisso tudo, tá, nessa criança é de movimento. Então, o que eu posso oferecer pra ela para que ela bote para fora essa necessidade básica, mas também consiga ter uma compreensão e fazer ali o que precisa ser feito. Mas eu acho que chega naquele ponto que você trouxe, que a educação respeitosa, ela não é uma fórmula. E a escola, ela trabalha com fórmula, com regra, com padrão, com método, com ferramentas. E a educação respeitosa não é isso. É avaliar o ser humano. Certo? E respeito você pode ter
em qualquer escola. Exato. Em qualquer classe, você pode não ter um elástico, mas você pode ter um diálogo, você pode ter uma escuta, você pode levar a criança para dar uma volta no pátio e botar ela, dar uma corrida. Você pode trazer para essa criança até uma percepção de si, daquela característica que ela tem. Né? Às vezes a gente rotula tanto uma criança que ela só consegue se enxergar daquele jeito e ela começa a enxergar que aquele jeito que ela é negativo. Entende? Sim. Então, por exemplo, se uma criança é agitada ou se uma criança é mais tímida ou uma criança talvez um pouco mais agressiva, se você tentar entender aquele comportamento dela, às vezes como uma necessidade, você pode trazer ferramentas para ela e ela se sentindo respeitada. A criança, quando ela se sente respeitada nas suas necessidades, ela tende a colaborar. Com certeza. Ela tende a colaborar. Isso você pode ter certeza que você não vai estar mimando. Com certeza. Sendo permissivo. Com certeza. Não, ela vai colaborar. É igual você pega, na minha época, tipo, na sua época também, que a gente deve ser da mesma época, não tinha essas coisas de TDAH e tal, era muito mais difícil de Sim. detectar. Eu tenho certeza que eu tinha alguma coisa, porque eu tinha muita dificuldade. Eu tinha dificuldade real, eu ficava de recuperação de todas as matérias. Podia ter corte e costura, eu tava lá de recuperação. Eu tinha recuperação de tudo. Aí eu ficava de recuperação de tudo. E é engraçado que quando ninguém te olha, você se aceita naquela condição de burro. Sim. E eu me aceitei naquela condição durante anos, porque era muito mais fácil pra mim me aceitar naquela condição, porque ninguém me acolhia. E não é só de burro, pá, sabe de que é também? De problema. Eu sou um problema. Eu sou um problema. Eu sou burro. A escola te bota como um problema a ser resolvido. Tadinho de mim, eu sou café com leite. Eu sou café com leite. Então, tipo, eu nunca me sentia parte daquilo tudo. Então, eu cresci não me sentindo parte daquilo. Não me sentindo parte daquelas pessoas. Não me sentindo parte daquele ambiente. Você vê como você traz isso até hoje, né? É Sim, isso. E foi quando a minha filha, ela tem mais dificuldade de aprender em sala. E ela se colocou nessa situação. Falei, opa, vamos ver o que está acontecendo. E quando eu entendi o que estava acontecendo, e só pela mudança na formatação de prova, mudanças simples. Tipo, mudança no tamanho do parágrafo, mudança de questões objetivas e tal. Ela melhorou 200% e isso foi o suficiente para ela se sentir a melhor pessoa do mundo. E se colocar numa posição de eu não sou burra, eu consigo minhas coisas, eu não sou um problema, eu consigo fazer isso sozinha. Um problema a ser resolvido. Porque a tendência das escolas é sair da caixa, a gente liga para os pais para dizer que precisa mandar para o psicólogo. Sim, para dizer você tá que com tem problema. algum problema. É. Né? Então, você já rotula aquela criança, é muito mais fácil, né? E, na verdade, e aí a gente volta para a questão de professores despreparados, né? Porque não tem essa atualização, uma falta de humanização. A escola precisa entender que o emocional das crianças, a saúde emocional dessas crianças é tão importante quanto o aprender a ler, a escrever, a somar, a subtrair. Mas às vezes eu acho que a escola ela se preocupa muito mais com o CPF, com o boleto, do que com outra coisa. Não, mas que eu trago isso porque eu percebo que ela não tá preocupada com o emocional, ela tá preocupada com o resultado do número do Enem. Sim. Quanto que pontua. É isso que tá preocupado. E isso pra mim é uma preocupação grande, porque hoje eu tô aqui, eu trabalho aqui, e um número do Enem não vale nada pra mim aqui dentro da empresa. O que vale é minha relação emocional com todas essas pessoas. Minha inteligência emocional com relação com todas essas pessoas. É claro que tem a questão de todo o aprendizado, processo de aprendizado, Sim, que a gente não pode deixar de lado, mas hoje, se você colocar numa balança, o que mais te evolui como ser humano é sua relação social, é sua inteligência emocional, é sua capacidade de lidar com o não dali da frente. De gestão de conflitos, de colaboração. Sim. De diálogo mesmo quando as coisas não vão bem, né? De uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta. Você saber lidar com qualquer pessoa da empresa, ser, tipo, sentar do lado de qualquer um e conversar de igual para igual. Mas você isso não ensina na escola. Mas só que eu digo, do mesmo jeito que você falou, que é o primeiro passo, a casa é o primeiro passo da sociedade, eu falo que a classe é o cálculo amostral do mundo. Então tem o chato, o birrento, o puxa-saco, tem tudo. É o cálculo, é a amostra do mundo. Ali é a amostra do mundo. E
existiria um melhor ambiente para a criança aprender a inteligência emocional que aquele? Não, e mais, e para ela errar, porque a infância foi feita para errar. Sim. Da espécie dos mamíferos, né? Da espécie mamífera, nós, seres humanos, somos o que temos a infância mais longa. Só daí a gente já imagina que deve ser de todos os mamíferos do planeta. Meu a gente Deus. tem a infância mais longa Nunca de todos. tinha pensado nisso. De todos. Então, assim, se a gente tem a infância mais longa, é porque a gente precisa errar muito para acertar. Sim. A gente precisa de muito aprendizado. E a casa e a escola deveriam ser lugares de segurança para erro. Para erro. É ali que você tem que errar. Ah, mas se errar, você fica de recuperação. Se errar muito, você fica de recuperação. Não, eu não digo você nem, leva advertência. eu não digo nem o erro da recuperação, eu não digo nem o erro acadêmico, né? Eu digo o erro emocional. De comportamental. De comportamental, você vai pra coordenadora e advertência e não sei o quê, né? Não, aí você começa a fazer as coisas escondidas. Que eu falo que daí você pega a criança que não vai ter você como ambiente acolhedor. Eu falo, você tem que se colocar na posição, é claro, uma posição que você seja exemplo para o seu filho. Que você falou, de Sim. autoridade, não Sim. autoritária. Até porque é muito importante a gente falar isso. Falta de punição não é falta de regra. Sim. Você tem que colocar nessa... Ele precisa te respeitar, ele precisa te entender como exemplo, ele precisa te entender como... Poxa, é meu pai, é minha mãe, tem que respeitar. Só que ele também tem que achar esse acalento em você. Mas você tem que dar liberdade para que ele te conte as coisas. Porque senão começa a fazer tudo escondido. Sim, e ele ter a certeza de que ele vai ser respeitado, sabe? Do mesmo jeito que eu exijo que ele me respeite, o meu filho, né? Depois de muita educação positiva, que eu ainda erro, gente, todos nós erramos nos meus dias, mas, gritona, ele vira pra mim e ele fala, mãe, hoje você não está me respeitando. Eu falo, meu Deus. É verdade. Então, olha que lugar que a gente traz para uma criança, né? Quando você começa a viver da educação positiva, e a gente não está falando de falta de regras, a gente não está falando de falta de limites, a gente não está falando disso. Mas quando você começa a viver da educação positiva dentro do seu lar, olha quanta bagagem você traz para uma criança. Você muda o ângulo, né? Porque às vezes que ele fala desse jeito para uma criança na escola, ele pode evitar tantos conflitos. Não, e o fato dele falar isso, já se ele fala para mim que ele tá se sentindo desrespeitado, significa que ele entendeu o que é respeito. Com certeza. Então, quando alguém, tal como eu naquele momento, estiver desrespeitando ele lá fora, ele vai saber. E ele vai se colocar. Ele não vai engolir. Ele vai ter espaço para colocar, porque ele teve espaço para se colocar em casa. E mais uma vez, a gente não está falando de limite, a gente está falando de emoções. Ele vai ter tido espaço para protestar, para botar as emoções para fora. Ele vai ter segurança de si e ele vai ter essa autonomia emocional quando ele sair. Ele vai saber se colocar, ele não vai se oprimir. Mas também vai respeitar o outro. E essa opressão e essa questão que você trouxe dele trazer esse sentimento é o que mais vai reduzir problemas de saúde mental. Porque eu falo que o guardar, ele traz tanta coisa com ele. Então, traz a questão da ansiedade, traz o pânico, traz depressão, traz mexe no sistema, já é comprovado que mexe no nosso sistema imunológico. Mexe em tudo se você guardar. Então, se ele sabe impor o limite, olha o que ele breca de problemas adiante. E que ele saiba... Ele breca. Isso. Chega, aqui chega. Você não tá... Se o amiguinho faz alguma coisa com ele, ele vira e fala, você não está me respeitando? Sim. E dentro da nossa casa também com a gente, não é num lugar de ensinar pra ele isso, mas não faça comigo que sou sua mãe. Sim. Entende? Mas não faça comigo que sou seu pai. Se eu te estiver desrespeitando, você pode me dizer. Sim. A gente vai conversar. Eu posso não concordar com você, a gente pode, enfim. Mas você pode me dizer. Essa é a questão. Você tem esse poder, você pode falar. Sim, você não precisa dar sua opinião, você ficar lá quietinho. Ou não precisa criar, isso acontece muito também nessa gestão de famílias, criar um personagem, né? Sim. Porque às vezes também a gente vê crianças pequenas adolescentes, porque os pais são os que ele precisa amar, né? Porque pai e mãe estão ali, ou quem cuida daquela criança, seja quem for,
tá suprindo ali as suas necessidades físicas, emocionais, fisiológicas, né? Então, a criança olha para aquele ser e fala, bom, eu preciso corresponder a essa pessoa que tá suprindo todas as minhas necessidades. Mas se eu sou quem eu nasci para ser, eu não tenho essas necessidades supridas. Então, eu crio um falso eu. E cria uma máscara. E aí você não nasce, né, se desenvolve com autenticidade, que é um dos pilares da saúde emocional. Maravilhoso. Apego e autenticidade. É quando você pode ser quem você nasceu para ser e você tem o apego, que são suas necessidades físicas e emocionais garantidas. Você sabe que o socorro vem. Maravilhoso. E é aí que você adquire autonomia. É quando você sabe, você foi tão nutrido emocionalmente e naturalmente que quando você desenvolver o seu cérebro, quando você vai amadurecendo, você vai conquistando a sua autonomia emocional, porque você aprendeu a dinâmica quando eu preciso, o socorro vem. Então, eu posso sentir, eu posso ser quem eu sou, eu tenho confiança no que eu sinto, no que eu sou, eu posso expressar, para quando o meu cérebro estiver maduro e eu for maior, eu garantir a minha autonomia emocional. Sim, Então, é maravilhoso. Você constrói um adulto com uma estrutura emocional bem mais forte. Muito mais forte. E com apego e autenticidade, você certamente tem a previsibilidade de um adulto com saúde emocional. Por isso que é ao contrário do que a gente aprendeu, né? Sim. É quanto mais amor, quanto mais apego, quanto mais porto seguro, né? Quanto mais acolhimento na frustração, quanto menos desamparo você tiver, mais autonomia emocional e saúde emocional você vai ter quando adulto. Porque aí a gente não tá preparando essas crianças para um mundo cruel. A gente está entregando para o mundo seres humanos respeitosos. Tipo, mundo, aí estamos chegando. Estamos mudando essa galerinha que tá vindo. Estamos reduzindo danos. Maravilhoso, Pri. Que conversa espetacular. Adorei. Deixe suas mídias sociais pro pessoal de casa. Me achem no Instagram, que eu acho que lá tem tudo. Tem, eu já tava No vendo o Instagram maravilhoso. @Priscila Montes, Priscila com 2 L's. Priscila Montes, tá Priscila tudo lá. Montes, tá tudo lá. Me manda direct, eu respondo. A gente Ai, obrigada, conversa. Pri. Foi maravilhoso. Obrigada Adorei. pelo trabalho. Esse trabalho é espetacular. Imagina, Adoro. tuas ordens, obrigada. Adorei. E vocês, muito obrigada por ter assistido esse podcast tão especial. A gente também tá no Spotify. Se você gostou muito, compartilhe, curta. E até a próxima. Tchau!